Caio, graça e paz seja convosco. Olha, tem algumas indagações que me intrigam a alma. Como chegar a uma consciência do Evangelho sem que seja através da orientação de alguém? Pois aí seria seguir um dogma. Que dogma? Para simplificar, como entender o que se lê se não houver quem nos explique? Mas aí onde começa isso? Quem for o primeiro a explicar? E se não houver quem explique, a coisa acontece na própria consciência por revelação do Espírito? Digo isto tudo porque tenho medo da libertinagem mascarada de liberdade. Aí ele prefere entregar a mente dele para um bando de doidos, quando na realidade, meu amigo, não vou perder tempo não, porque você deve ter chegado hoje aqui, mas eu não faço outra coisa a não ser responder isso há milhões de anos atrás, desde o tempo que os dinossauros viviam. É, Caio? É. Meu Deus, é só o que eu ensino. Jesus é a chave hermenêutica. Leiam o Evangelho. Então vão me poupar a alma, porque parece que a sucuri começa a me apertar. É muita repetição. Mas termina logo então. Precisamos de limites, mas quem dá esses limites daquilo que é saudável ser? Não consigo ver uma maneira de encontrar a verdade que é Jesus sem que alguém me aponte. Por que não me pergunta sem fazer tantas afirmações se você não tem certeza de nada? É só uma pergunta simples. Ou estou errado? Por favor, me ajude. Tá errado, né, cara? Tá errado. Se o que diz ficou confuso, diga, tentarei mais claro. Não ser precisa, mais claro. não. A confusão é o estado mental de quem ficou como você. Não podia estar mais clara a sua confusão. Olha agora. Sinto que em mim existe algo a explodir. E falta pouco para isso. E que quando acontecer, serei de fato livre. Ele para aí. Ai, Jesus, é o estado em que a mente fica. Meus queridos, olha só, antes de você ser da Assembleia de Deus, ou presbiteriano ou batista, essas coisas todas foram inventadas outro dia, não tinha nada disso, entendeu? Você sabia disso? Como também o mundo não começou há 6.000 anos atrás, você sabia? Que a Terra é mais velha do que isso. Então, você sabia que não havia um livro chamado Bíblia até há 500 anos atrás? Havia os livros da Bíblia, e que não foram escritos lá desde os dias em que o segundo dia de Adão se escreveu a primeira página. Não foi assim não. Isso foi escrito também há pouco tempo atrás na história. O mais antigo aqui é recente em relação aos fatos que narram para trás. Os judeus escreveram a primeira parte durante 1000 e tantos anos, foram escrevendo. E depois vieram os evangelhos cristãos e as cartas de Paulo, Pedro, os apóstolos, e as que foram reunidas aqui. E existiam, mas foi só no quarto século que elas foram juntadas e agregadas aos livros judaicos, que se decidiu que aqui ficassem. Aí isso virou um corpo chamado cânon sagrado. Desse cânon sagrado, que não podia ser levado por aí, porque era o livro de Gênesis era um livro desse tamanho, um rolo desse tamanho. Para ter qualquer um outro, Isaías era uma coisa monstruosa, não dava para carregar, só em carruagens. Então não existia nada disso para alguém ler, só o especialista podia ir lá e ler, ou na sinagoga você ouvia a leitura. E no ambiente cristão, depois do quarto século, praticamente ninguém lia mais, porque uma das estratégias do clero, que foi criado por Constantino, foi: a gente controla a informação, que a gente controla o povo. Foi assim, foi criando essa mente que você tem agora. Esse medo da libertinagem, né? Como você chamou. Medo da libertinagem é uma herança que Constantino, não sei se você sabe a respeito dele, plantou na cabeça dos cristãos nos últimos 1700 anos. Sem um padre, sem um pastor, sem um bispo orientando, ninguém pode entender a palavra de Deus. Cuidado com a libertinagem. E depois que Gutenberg nasceu e criou a imprensa, e aqueles volumes enormes ficaram reduzidos a um livrão assim, o livro foi diminuindo, até que na era do silício isso veio para o celular. Isso. É um aplicativo. Em várias línguas, em um aplicativo. Antes disso tudo, o que havia? O que havia, por exemplo?
Nos dias de Paulo, o pessoal lá de Éfeso, o que eles faziam? Eles liam as escrituras dos judeus? Às vezes. Às vezes, tinha alguém mais versado no hebraico, lia. Do contrário, não. Eles só ouviam as histórias de Jesus, as parábolas. Como era um culto antigamente, no primeiro século, você quer saber? No primeiro século, fora de Jerusalém, que não é modelo para nada, porque lá tudo ficou judaico, feio. Caíram da graça, logo a igreja em Jerusalém ficou legalista. Mas, por exemplo, em Éfeso, ou em Filipos, durante os primeiros 80, 100 anos de fé, especialmente os primeiros 80, depois que a fé chegou lá, como é que eram os cultos deles? Quer saber como é que era? Eles cantavam, eles oravam, eles falavam das necessidades que tinham, eles comiam o pão juntos, que não era um pãozinho desse tamanho, era uma ceia, bebiam vinho, água, comidas, e ouviam informações que chegavam do que Paulo tinha dito, do que tinha pregado, ou alguém que tinha convívio mais próximo com os apóstolos contava a interpretação que os apóstolos faziam de ensinos de Jesus, de parábolas de Jesus. Eles oravam, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, num culto que tinha uma participação bem múltipla. Um trazia um salmo como uma expressão de derrame pessoal da alma diante de Deus, o outro cantava uma canção, o outro trazia uma oração, um edificava, se levantava e estimulava a fé, o ânimo, a esperança de todos, dizendo não desistamos. Era simples assim, não tinha nada. Quando chegava lá alguém como Paulo, ou Apolo, ou Priscila, ou Áquila, um Epafrodito, um Timóteo enviado, um Tito, era um dia de picanha, de festa, porque eram muito simples as reuniões. E olha só, Jesus não ficou com medo de libertinagem, porque Jesus podia ter criado um livro, você não acha não? Ele podia ter dado uma pedra para os caras, alguma coisa assim, brother, mágica. Uma pedra, um objeto. Assim, tipo, olha, para evitar a libertinagem, eu vou colocar aqui, não como a de Moisés, 10 mandamentos, mas vocês botem o dedo aqui que vão sair todas as respostas. Mas ele não criou um computador das respostas, por exemplo, o chip. Ele disse, não, eu vou... Olha como Jesus é diferente da religião. Esse nosso amigo traduz a mente com o pânico imposto pela religião. Olha como Jesus é o oposto. O que Jesus disse? A religião nunca diria, olha, eu vou morrer e vou embora. Nunca. Mas Jesus disse, convém-vos que eu vá. Vai ser melhor sem a minha presença tátil. Olha como é o oposto do nosso amigo. Ele quer um rei concreto orientando a cabecinha dele. Ele é filho de Constantino e não sabe. Jesus é o oposto disso. Ele vem e diz assim, não, eu não vou ficar. Não farei esse papel. Eu vou enviar o meu Espírito que vai morar em vocês. Não vai morar em Pedro e Pedro vos falará. Não. Não é assim, em vós 12 e vós meus 12 falareis. Por mim? Não. Ao contrário, João, leia lá, meu amigo, é contigo que eu estou falando. Leia na primeira epístola de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. João, que é dessa geração que viu, que pegou, que apalpou, que ouviu com respeito ao verbo da vida, que botou a cabeça, que cheirou o suor de Deus em Cristo. Chega e diz, olha, não é preciso ter cheirado o suor como eu cheirei.
Todo mundo pode dar esse cheiro eterno, porque agora o Espírito Santo vive em nós. E eu estou chamando vocês para ter desigualmente a mesma comunhão que eu, Pedro, Bartolomeu, André, Tiago, todos nós tivemos com ele fisicamente. Estou chamando vocês que não o viram fisicamente para terem igualmente a mesma comunhão, no mesmo Espírito, na mesma palavra, na mesma consciência, crendo vocês e andando vocês, sabendo isso, que Deus é amor. Que aquele que ama não se perde, que aquele que exerce misericórdia não fica mal, que aquele que é generoso não fica mesquinho, que aquele que é perdoador não vira diabo, que aquele que busca e ama a verdade não desenvolverá sombras no seu coração. A verdade não é uma doutrina, a verdade é uma decisão de praticar o que é justo, puro, santo e verdadeiro. O que eu sei que é sinceramente coerente. Uma doutrina que me mande fazer alguma coisa que o meu coração abomina e o meu espírito em amor diz, não é amor fazer isso, não deve ser obedecida, porque o dogma de Deus é único, é amor, Deus é amor, aquele que ama é de Deus, quem não ama não é de Deus, quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. E João diz, no capítulo 5 daquela primeira epístola também dele, ele conclui dizendo, ora, meus filhos, vocês receberam a unção que vem de Deus, que vem do Santo, e não precisam que ninguém vos ensine. Aí a gente volta para cá, para o dia de hoje, para o privilégio de que essa biblioteca inteira, que não cabia em lugar nenhum antes, porque era grande demais para se levar, está agora na palma da sua mão, num celular, num iPhone, está aqui na minha velha Bíblia. E eu tenho os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, Jesus é a pedra de esquina. É por Jesus que eu leio tudo, que eu entendo tudo, que eu interpreto tudo. Então, amigo, leia os evangelhos, leia. A partir dos evangelhos, leia o resto do Novo Testamento. O que for parecido com Jesus fica, o que não for parecido com Jesus não fica. E a sua mente não tem que ser marionetada por ninguém, como a minha não é. Quem faz a minha cabeça? Quem? Quem é o meu mentor? Tem ninguém fazendo minha cabeça, só um monte de gente. Jesus é a pedra de esquina, por ele eu meço tudo. Paulo, grande, poderosa influência na minha vida, esse irmão. João, forte influência na minha vida. No mais, tem um monte de outros seres humanos maravilhosos, Davi, tanta gente, mas são bem secundários. Jesus é a minha pedra. E ninguém me engana. Ninguém. Nunca ninguém me enganou. Olha, eu já me roubaram, um monte de 171, já me levaram dinheiro, já me fizeram um monte de coisas, mas no Evangelho eu nunca fui enganado. Nunca até hoje. Ninguém me viu pedindo desculpa, dizendo, olha gente, eu fiquei 1 ano pregando isso, mas eu quero dizer que eu estava errado, não era assim não, nunca. Não é por falta de orgulho não, não é por causa de orgulho não. Meu Deus, no dia que eu ficar convencido de qualquer erro sobre qualquer coisa, eu volto atrás na hora, porque Jesus é a minha referência. É porque eu nunca fui enganado. Vocês já me ouviram dizer, o Caio embarcou na do fulano. Vocês viram o Caio com o Benihim? Benihim me foi trazido como informação antes de qualquer pessoa conhecê-lo aqui no Brasil. Lá na América, quando eu olhei assim de longe, ele ainda nem tinha virado essa coisa que era. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa, tá podre. Nunca nenhum desses caras me enganou. Como também pela misericórdia de Deus, eu nunca deixei de acolher e de abraçar nenhum ser humano bom, santo, puro, que ama Jesus, porque o amor não se engana. Então, meu amigo, vá lá no caiofabio.net, no meu site, tem uma palavra escrita pesquisa, escreva lá, hermenêutica ou interpretação, leia tudo que tiver, faça seu dever de casa. Eu peço que Jesus lhe dê paz ao coração para prosseguir. Porque essa é só uma chegada. Se eu for mais adiante, eu vou cansar
79 mil outras pessoas que já sabem tudo que eu estou dizendo, e eu já falei com você o suficiente para lhe dar uma base mínima, e faço isso com todo amor, para você começar a jornada. Mas saiba, não tem nenhum problema no Evangelho, e ninguém que siga o Evangelho e só Jesus vai cair em libertinagem. Agora olhe em volta e me diga que segurança você tem andando em volta. Parece até que você está vindo de um ambiente onde as igrejas são as coisas mais maravilhosas, os pastores estão ensinando a palavra. Não, você só está vendo ladrão, mercenário, roubador, enganador, abusador de menores e de mulherinhas sobrecarregadas de pecado para todo lado, e vem me dizer que tem medo de não ter essa orientação e cair na libertinagem. Pelo amor de Deus, se enxergue. VMV TV, o canal é você.